Slap. Opa, e aí? Sou Persephone e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estaremos falando de uma das minhas maiores paixões. E também, esse é o especial da nossa maratona de Halloween. Talvez essa maratona dure um pouco mais além de outubro, mas é especial agora para esse mês. E Halloween provavelmente é meu feriado favorito. E junto com as creepypastas, que é o tema desse vídeo, eu também vou trazer uma pergunta e um convite para vocês interagirem mais no canal. Então, vamos lá, porque hoje a nossa conversa é sobre as creepypastas, como elas ainda se mantêm vivas, tanto as clássicas quanto as mais modernas. Ok, então, creepypastas, ou indo e sendo mais ampla no termo, histórias de terror, por si só são algo que eu tenho mais do que certeza que todo mundo, pelo menos alguma vez, já ouviu pelo menos uma. Pelo menos uma vez na vida. Desde aquelas incrivelmente boas e assustadoras que te tiravam o sono à noite e lhe assombravam por dias e dias a fim, até aquelas mais idiotas e até mesmo meio vergonha alheia, que te faziam somente rir e constatar como aquilo era totalmente abestado. Apesar de algumas histórias, por mais infantilizadas que elas pareçam ou até sejam, elas podem te prender e se tornar uma das suas franquias favoritas, fazendo com que você tenha um hiperfoco nessa franquia mesmo depois de quase 10 anos que você conheceu ela e que o pessoal acha que você é um furry, no caso dos monstros dessa franquia. Não que isso tenha acontecido comigo, longe de mim, né? Eu só... Então, né? Só deixa eu esconder meus livros de FNAF por aqui. Enfim, deixando de lado todo esse papo estranho, vamos falar um pouco mais de algumas histórias avulsas antes de ir para o ponto central do vídeo. Mas antes, uma explicação que eu tenho que dar aqui. Já que vamos falar muito sobre creepypastas e o que é por si uma creepypasta. Segundo a própria wiki oficial, elas são essencialmente histórias de terror da internet, compartilhadas em fóruns, sites, vídeos e outras coisas assim para perturbar e assustar os leitores. O termo creepypasta vem de copy and paste, copypasta. O termo usado da internet para um bloco de texto que é copiado e colado. Copypastas são algo que eu acho que todo mundo conhece. Se você usa o Twitter, por exemplo, você já deve ter visto várias. As creepypastas são frequentemente acompanhadas de imagens, áudios ou vídeos relacionados à história, geralmente com conteúdo sangrento, distorcido ou chocante. Isso é o que mais tem de exemplo por aí. As mais comuns das antigas eram apenas histórias curtas, contando algum evento do passado, do narrador ou coisa assim. Ou aquelas clássicas de episódios perdidos de algum desenho em série, como o Suicídio do Lula Molusco. E também para aquelas que são contos sobre assassinos e monstros sobrenaturais e algumas aberrações. Como alguns exemplos que eu vou entrar em detalhes mais pra frente. Não vou falar de todos os exemplos mais detalhadamente, mas não custa nada citar. São como The No End House, A Nancy's Goatman Story, Jeff the Killer, Marble Hornets, Ben Drowned, O Experimento Russo do Sono, O Suicídio do Molusco e outras tantas que existem por aí. Mas só mais coisas. Esses exemplos que eu citei foram somente as mais clássicas e mais antigas. As mais modernas ficam tanto para outro vídeo quanto para mais pra frente nesse próprio vídeo. Que, sim, eu vou tentar comentar mais um pouco delas. Ok, então, como eu disse, eu vou citar um pouco mais sobre algumas creepypastas e as minhas opiniões um pouco mais por cima de cada uma delas. Pois, no futuro, pretendo fazer um vídeo dedicado para cada uma. Pois acreditem quando eu digo que eu quero fazer muito isso. Pois é uma grande paixão e fez muita parte da minha infância. E que eu amo até os dias de hoje. Começando e comentando com uma das minhas favoritas até atualmente. E que é uma que eu admiro, que me tirou o sono por uns dias. É a No End House, ou Sem Fim Casa, se você traduzir de uma forma livre. Ou Casa Sem Fim, se você for exato e certinho na hora de traduzir. Enfim, essa história conta basicamente sobre um moço que, depois de receber uma mensagem de aviso de um amigo sobre uma casa que tinha um desafio com um prêmio no final, ele ignora a mensagem do amigo e decide ir até a casa. E lá passa por diversas monstruosidades e muitos traumas psicológicos, enquanto tenta chegar até o fim da casa. A história é de muita boa qualidade e eu realmente fico assustado toda vez que eu releio ou escuto a história em formato de podcast. A arrogância do protagonista, que aliás, arrogância, né? Que
que no fim se torna arrogância, que no fim se torna sua ruína. E cada coisa que ele passa durante a casa, que se você se imaginar situações consigo mesma no lugar, é realmente de zelar a espinha. Outra história que eu vou comentar aqui é a tão famosa e adorada Marble Hornets, que ao mesmo tempo que é uma creepypasta, também é uma unfiction ou ARZ, ARG. Unfiction é um termo que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas que mais pra frente eu pretendo fazer um vídeo explicando o que é. E ARG eu acho que todo mundo conhece o que são. Mas basicamente, isso também é algo que tá fomentando o meu argumento no final do vídeo. Enfim, a obra de Marble Hornets basicamente conta a história de um jovem estudante de cinema chamado Jay. Após seus amigos Alex e Crowley abandonarem um projeto de filme para a faculdade chamado Marble Hornets, por razões desconhecidas, Jay recebe as fitas de Alex e começa a assisti-las, e percebe que coisas estranhas haviam acontecido. E percebe que coisas estranhas haviam acontecido com seu amigo. Jay começa a ficar paranoico, assim como seu amigo Alex estava, e aí que começa a busca por respostas. A obra não só inspirou muitas outras creepypastas e personagens, como TikTok ou Mask, tá aparecendo o exemplo, a imagem dos dois aí na tela agora, como também ajudou a montar a mitologia de um dos mais famosos e conhecidos de todos os tempos, que até ganhou o filme. Apesar de que podia não ter ganhado o filme, né? E se você não sabe de quem eu tô falando, é o Slenderman. Mesmo que na série ele seja chamado apenas de O Operador. A última das histórias que eu vou citar aqui para o vídeo não ficar muito longo e não dar muito trabalho pro Vic, afinal, ele é meu editor e se ele quiser zoar minha voz durante o vídeo ou zoar eu durante o vídeo, eu meio que não tenho muito o que fazer, né? Enfim, a última das histórias que eu vou, e a basicamente mais famosa, ou segunda mais famosa, empatada com o Slenderman, que eu vou comentar aqui, e é claro que eu tô falando do Super... Tô brincando. Tô falando do Jeff the Killer, uma história que nos dias de hoje tá um pouco, tá bom, tá muito datada, mas que eu ainda tenho muito carinho sobre, que é basicamente um garoto que tem um dia ruim e vira o Coringa. Realmente, esse é o resumo da história. Ok, eu tô escrevendo isso daqui como uma piada, mas é meio que realmente isso que acontece. Enfim, conta basicamente a história de Jeffrey Woods, ou Jeff Woods. Um garoto que com o tempo, depois de ter um sentimento estranho de violência que crescia dentro de si, acaba se tornando um assassino com o rosto desfigurado, depois de sofrer alguns traumas após ter se mudado para uma casa nova. Enfim, já falamos muito sobre essas creepypastas bem mais antigas e clássicas, e por mais que eu gostasse de me aprofundar mais nelas aqui, como uma que eu amo bastante, que é Alice Killings, os assassinatos de Alice, eu tenho que seguir para o ponto do vídeo. Então, vamos para ele. As creepypastas atuais. Então, uma coisa que realmente me entristece é que com o tempo as creepypastas e histórias de terror passadas pela internet diminuíram e se tornaram apenas um reflexo do que um dia foram. Ou isso realmente aconteceu? Eu não digo exatamente. Eu digo que não exatamente. Visto que eu só acho que praticamente como tudo, elas se adaptaram ao novo formato, a uma nova era. Que hoje em dia são todos Ok. Provavelmente teve um corte estranho no vídeo agora, porque meu gravador travou, porque meu celular não é dos melhores. E quando eu não tô gravando direto a gameplay, eu gravo áudio pelo celular. Enfim, deixando tudo isso de lado, vamos voltar? Eu digo que não exatamente. As creepypastas não acabaram, visto que elas praticamente, como tudo acontece, elas só se adaptaram ao novo formato e a uma nova era. Que hoje em dia são tão famosos ARGs, terror analógico, e se mantendo nos clássicos de contos escritos, temos as histórias do subreddit r/NoSleep, que diversas vezes proporciona histórias de zelar a espinha e extremamente frightening. E eu acho que esse é um termo bom de se usar. As histórias apenas evoluíram, pois eu simplesmente acho que histórias e esse tipo de mito de creepypastas não tem fim. Ok. Deixando a referência de One Piece de lado, hoje nos dias atuais temos vários contos modernos, histórias e até mais perturbadoras e pesadas, mas assustadoras com foco maior no mistério e encontrar uma história especial, algo intrigante, desprezível no ponto de vista de quão gráfico pode acabar sendo às vezes, e um exemplo disso, de como as histórias atuais podem até ser mais pesadas que as antigas, é a Lacey's, os jogos da Lacey Games,
que atualmente, eu provavelmente vou secar e atualizar vocês na edição se precisar sair algo novo, tem 3 episódios. E por mais que eu ache que o primeiro episódio do Stalker seja o mais reconfortante, os outros também são igualmente perturbadores e até mais pesados, e podem tirar os donos de quão terríveis, no quesito de assustador, eles podem ser. Continuando falando desse específico da Lacey, o jeito que desde o início a tensão se escala e aumenta cada vez mais e mais, primeiramente com a questão do Stalker, ele que me faz até pensar que o primeiro episódio não seja canon em relação aos outros. Mas enfim, isso daqui é teoria minha, é dislexia minha, é teoria minha. A questão do Stalker até me faz pensar que esse primeiro episódio não seja canon em relação aos outros. Ou também temos outras coisas boas de Lacey, que é como essa obra é diferente sobre uma outra, sobre o pintor, trata de forma até que responsável e respeitosa os assuntos mais pesados, que vão estar aparecendo aí na tela, mas eu não vou citar aqui exatamente porque eu não quero ser gatilho pra ninguém. As obras, contos e tudo mais, todo esse sentimento de espalhar mais as histórias, adicionar mais a elas, criar e teorizar sobre isso, tudo isso da era clássica das creepypastas se mantém vivo, se mantém forte até hoje. E hoje em dia temos tantos exemplos, e eles são tão maravilhosos. Alguns exemplos de cabeça que eu posso dar são Vita Carnes, que é um que eu adoro. Também temos Not Your Normal Kid Soul e Mandala Catalog. Apesar dessa, eu admitir que não assisti ainda. As histórias, tudo isso, todo o sentimento ainda se mantém. E eu digo, espero que isso nunca acabe. O terror é uma ótima mídia, algo lindo de se ler, assistir, escutar, pesquisar, jogar e consumir em geral. E eu adoro isso. Então, agora, antes de finalizar tudo, eu vim anunciar que começamos a maratona de terror aqui da Palistarcos. Teremos vários vídeos e conteúdo sobre terror aqui no canal. Começando a partir de hoje, eu prometo que teremos pelo menos 3 vídeos muito especiais para essa maratona. E com isso também, pergunto e peço para vocês engajem e comentem se vocês gostariam de alguns vídeos focados somente em creepypastas, lendo, comigo narrando e dublando algumas dessas histórias, ou comigo criando alguma com a ajuda de vocês e participação de todo mundo. Esses vídeos vão acontecer agora nessa maratona de terror, mas eu tava perguntando se vocês querem esses vídeos no geral também. Quando eu não conseguir fazer um vídeo com um roteiro mais formado e tal, eu posso trazer algo dublando e narrando uma creepypasta. Se vocês gostaram da ideia, é só falar. E agora, concluindo, é basicamente isso. Agradeço de coração por terem assistido até aqui e espero que estejam ansiosos para a nossa maratona de terror que está acontecendo por agora. Eu agradeço muito a vocês e, por favor, não se esqueçam de comentar e compartilhar e lembrem de se cuidar. É isso, muito obrigada e tchau! Caralho, dislexia tá foda. Minha boca tá muito seca. Isso provavelmente vai pro final do vídeo, né? Caralho, tá. Eu me perdi total aqui. Isso aqui realmente vai pro final do vídeo porque eu tô muito perdido agora e onde que eu tô. Calma aí, deixa eu respirar um pouco. Foi? Foi, acho que foi.